Começa com você, Vinícius Grisse, Everson Saravia, olha aí, Lemos, Fux, Gemerson, Arana, Batalha, Zarate, Igor Gomes, Paulinho e Hulk. Foi assim o time escalado por Milito. Te surpreendeu essa escalação? Te chamou a atenção? O que dizer desse Atlético 2, Cruzeiro 2? Ô, CJ, assim, vou falar algo aqui até mais geral a respeito do jogo, em vez do Atlético, porque eu acho que... Uma coisa tá ligada na outra. Não, e porque assim, a gente às vezes fica buscando algumas explicações que não necessariamente existem. É nossa função, de certa forma, tentar explicar o que aconteceu no jogo, mas às vezes as coisas não têm muita explicação mesmo lógica, né? E acho que esse jogo tem muito disso. Eu falo muito aqui, tem um livro que virou meio que a Bíblia aí do futebol moderno, né? Que é A Bola Não Entra Por Acaso, que fala da construção do Barcelona e tudo mais. Que é de um ex-diretor desportivo do Barcelona, que hoje está no Manchester City, que acompanha o Guardiola e tudo mais. E eu brinco que esse livro é uma grande mentira, porque a bola entra por acaso o tempo inteiro, quase todo jogo a bola entra por acaso. E o gol no futebol, ele tem um impacto muito grande no jogo, que às vezes a gente ignora o impacto o tamanho do impacto do gol num jogo. E ele acontece muitas vezes por acaso. E nesse clássico aconteceu 2 vezes por acaso. O gol do Bruno Fux, que abre o placar muito no início do jogo, é um gol obra do acaso. É claro que tem o mérito do Fux, não tem como tirar o mérito do Fux, foi muito inteligente na jogada, viu que foi meio subestimado ali pela marcação do Cruzeiro, carregou a bola, entrou na área, foi corajoso e conseguiu ali a finalização. Mas é um gol obra do acaso, uma bola que sobrou, o Fux está na ponta esquerda, o time do Cruzeiro está todo desorganizado, aí tem a falha do Marlon, tem a falha do Romero, tem a falha do Cabral. Então é um gol meio obra do acaso. E esse gol mudou completamente o que seria o jogo, né? O que a gente imaginava para o jogo. O Atlético, depois de fazer 1-0 com 8 minutos, ele baixou um pouco o bloco, não foi aquele time impressionante que a gente imaginou que ia sufocar o Cruzeiro o tempo todo. Meio que deu a bola para o Cruzeiro e conduziu o jogo com muita tranquilidade, jogando em transição. É muito difícil você marcar o Hulk e o Paulinho como dupla de ataque, porque eles têm um entendimento muito bom de fazer o contra-movimento que a gente fala, né? Quando um dos atacantes do Atlético vem buscar a bola mais no pé do meia, de quem está com a bola, o outro sempre ataca a profundidade. Isso é muito difícil para a defesa, porque é um saindo e um entrando e você fica ali no limite da linha de impedimento. Foi onde saiu o gol do Atlético. Segundo gol do Atlético também tem uma quantidade grande de acaso, né? Porque o passe do Arana, para mim, ele foi para o Paulinho, ele não foi para o Hulk. E acaba sendo o passe errado para o Paulinho que acha o Hulk sozinho na profundidade. Então, assim, esse gol acho que mudou muito o que foi o jogo. O Atlético teve um domínio gigantesco diante do Cruzeiro no primeiro tempo, poderia ter feito 3, 4 gols com um pouco mais de capricho, teve chances para isso, né? O Paulinho teve uma chance claríssima, o Gemerson teve uma chance claríssima, acabou não se aproveitando desse ótimo primeiro tempo. O Cruzeiro com muita dificuldade para se defender, para entrar dentro do jogo e para criar também, né? O Cruzeiro teve muito a bola, mas não deu um chute no gol do Everson, só conseguiu chegar nas bolas paradas. E aí vem o segundo tempo e sai outro gol que é obra do acaso, né? Por mais que tenha os méritos do Cruzeiro na construção da jogada, na pressão dentro do campo do Atlético para roubar a bola, o Matheus Pereira acabou não dominando bem. Se ele domina bem, ele tinha uma chance ali de fazer o gol, mas é um gol que sai de um zagueiro errando na hora de defender e errando na hora de afastar a bola, chutando em cima do Gemerson, e um azar inacreditável do Gemerson, né? Um negócio inacreditável que está acontecendo na fase do Gemerson nos clássicos. E esse gol também muda tudo. E aí esse gol muda mais até, eu acho, na parte psicológica. Aí vem o outro ponto que eu queria falar. É algo que a gente trata muito pouco, a dificuldade psicológica, eu acho, dos times brasileiros mais do que o resto. A gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em Libertadores, a gente percebe muito isso. Os argentinos, mentalmente, acho que são mais fortes do que os brasileiros em linhas gerais. Não é uma regra, mas em linhas gerais. E acho que o Atlético sentiu muito o gol do Cruzeiro e não conseguiu jogar mais, né? Acho que entrou um pouco a questão de nunca ter vencido o Cruzeiro na arena, dessa pressão mesmo do momento, e o Atlético não conseguiu jogar no segundo tempo, teve muita dificuldade para se defender, para ficar com a bola, e aí o jogo virou completamente, né? Se no primeiro tempo a gente falou de um Atlético que poderia ter feito 3, 4 gols, a gente vai falar de um segundo tempo onde o Cruzeiro poderia ter feito 3, 4 gols. Não seria absurdo se o Cruzeiro tivesse virado o jogo pelo que foi o segundo tempo. Teve chance para isso, teve uma chance claríssima com o Matheus Pereira que ele perdeu, teve uma chance na cabeçada do Dineno. Mas enfim, 2 tempos muito distintos, mas eu acho que o resultado final e o que foi o jogo, a construção do resultado do jogo, para mim com muito mais
dedo ali do acaso do que de mexidas táticas ou qualquer coisa assim que a gente possa tentar explicar. Eu gostei da sua explanação, da sua fala. Eu só não consegui concordar por completo, até comparando um com o outro, tá? Um gol do Cruzeiro, que é o gol contra do Gêmeos, com o gol do Fux, por exemplo, o Fux ser por acaso. Porque tudo bem que o Marlon subestima, o Romero... por acaso é porque não é uma jogada treinada. Mas foi muito mais trabalhada, ou existe no futebol muito mais a jogada do Fux do que a jogada do O que eu tô dizendo é que é o seguinte, em nenhum momento o Atlético se estruturou para fazer aquele gol, entendeu? Não foi uma jogada treinada durante a semana... não foi uma jogada pensada, foi uma jogada que... Foi após o escanteio, né? Rebote de bola parada, o Fux estava lá na ponta esquerda, por isso ele percebeu o espaço. Todo mundo estava fora de posição, no caso, né? Mas é uma jogada que acontece mais no futebol do que aquilo que você viu do Lemos com o Gêmeos. É o mérito individual, né? É o mérito individual. Ali é o mérito individual do jogador. Então eu acho que o acaso... muitas vezes. Todo jogo você vai ter pelo menos uma dessas você vai ter. Que vai ser o jogador fazer um drible não. inesperado. Eu concordo com o CJ. Eu acho que assim, o acaso foi o gol do Cruzeiro. E o gol no começo, realmente, gente, seja no primeiro tempo ou no segundo tempo, você estava lá, Cabidão. O que é que só o senhor viu? Explane. Não, o Grice resumiu bem o que foi, né, o que foi o jogo em si. Mas claramente no primeiro tempo o Cruzeiro ficou acuado pela pressão que o Atlético fez, principalmente nos primeiros 5 minutos, né? Uma pressão gigantesca, o Cruzeiro não conseguia tocar 2 passos. Impressionante como o Milito ele coloca o time do Atlético à frente e foi aquilo que a gente já previa. O Milito ia fazer isso, não tinha por que ele não fazer, inclusive, né? Tendo em vista que no frigir dos ovos, nos 180 minutos, o empate para ele nada servia no início, então o Atlético ele se pôs à frente. E aí temos a escalação do professor Nicolas Camon, que influencia diretamente para mim no que foi nessa pressão sofrida pelo Cruzeiro e executada pelo Atlético, né? Ele coloca o Vidalba e o Marlon. O Zé Ivaldo inexplicavelmente fora. Não dá pro Zé Ivaldo ficar fora desse time do Cruzeiro. Ele fala na coletiva não dá, né? O Atlético deu de braçada no espaço do Zé Zé Ivaldo. Você tá louco, o Atlético deitou em cima do Cruzeiro no primeiro tempo, muito em razão disso. Mas, CJ, o Atlético fez 2-0, poderia ter massacrado o Cruzeiro no primeiro tempo, como o próprio Gris falou, né? Assim, agora, no segundo tempo, Mirandinha, rapidamente... Não, sim, eu ia trazer pro lado do Atlético, como a gente ainda tá no... Não, é porque assim, o Atlético no segundo tempo morreu fisicamente, gente. Com 20 minutos de jogo, morreu, acabou, o Atlético deixou de existir. Se o Cruzeiro tivesse sido um pouco mais ousado nessa parte do jogo, talvez ele tivesse tido uma sorte um pouco maior. Mas aí a preparação não é culpa de você chegar no preparador e apontar o dedo na preparação física, não. É o jeito de jogar, que o Filipão era e com o Milito exige outra parte física. Exatamente. E é uma questão de adaptação. E isso influenciou diretamente no jogo, gente. O Cruzeiro, se ele tivesse ali mais 5 ou 10 minutos, ele certamente venceria o Clássico mais uma vez na Arena MRV. Para mim, no segundo tempo, o Atlético, né, além da mudança da postura do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele coloca o Zé Ivaldo, joga um pouco mais as suas linhas para frente, tenta dominar mais os espaços no meio-campo. Matheus Pereira teve muito espaço no meio-campo para poder trabalhar, para poder desenvolver, mas o Atlético fisicamente ele deixou de existir. E aí, CJ, só para complementar, e aí foi um passeio do Cruzeiro no segundo tempo. Você vai falar já, Rafa. Eu sei que você tá louco para falar, mas tem gente querendo construir, querendo reformar. E aí, senhor, o Antonélio sabe, verde é muito mais que esperança, verde é muito mais que a cor do Palmeiras ou do América. Verde é o quê? É qualidade, CJ. Tudo isso é Verde Distribuidora. Todo tipo de material para construção a seco você encontra na Verde Distribuidora. Chapas de gesso e cimentícia, drywall, steel frame, forros, PVC, mineral, gesso e muito mais. E eles só trabalham com craques, viu? Só fornecedor top para a qualidade e a segurança da sua obra. Verde Distribuidora em BH e Betim. Acesse verdedistribuidora.com.br. Se preferir, envie um zap e faça o orçamento 2535-6322. Para você que está em Betim, o número é o 3370 5.000. Falamos de quem, CJ? Falamos de Verde Distribuidora. O Cruzeiro ficou acuado ali no primeiro tempo por culpa do Larcamon ou Mirandinha, que colocou o time daquele jeito, ou por culpa do Milito, que colocou o time do Atlético um pouco mais à frente? Dê a sua opinião.
CJ, assim, a postura do Cruzeiro, pra mim foi igual no primeiro tempo e no segundo. Ele tentou pressionar no primeiro como ele tentou no segundo. Eu acho que a diferença do Cruzeiro foram as peças, como o Cabido falou, que você tinha, né, o Zé Ivaldo tecnicamente no momento muito acima do Vidalba. Você traz um Machado que aí traz o time um pouco mais recuado. Ele é um jogador que ele jogou com 2 primeiros volantes, né, com o Machado e com ele jogava praticamente um do lado do outro. E com o Romero. E ele tirou, que eu acho que com bola tenha sido um grande problema do Cruzeiro, ele tirou o Arthur Gomes de onde ele tem se sentido confortável. Fora o Matheus Pereira, o Arthur Gomes é o cara que tem mais jogado no Cruzeiro. É o cara que tem mais participado. Quando ele traz o Arthur Gomes para jogar por dentro e deixa o Marlon aberto, o Arthur Gomes passou meio despercebido no jogo. Passou longe de ser o jogador, como tem sido ali o Matheus protagonista, ele ali um coadjuvante muito próximo do Matheus. Ele jogou muito pouco, então ali passou muito por isso. E o Atlético no primeiro tempo, mesmo pressionado, em boa parte do primeiro tempo, ele conseguiu jogar. O Galo jogou, ele mesmo pressionado, tanto que o segundo gol, dá pra ver muito bem que o Cruzeiro sobe os 3 atacantes, sobe o Willian, todo mundo pressionando, a bola vem do Gemerson pro Arana, o Cruzeiro pressionando, o Atlético conseguiu jogar. Então o Atlético tecnicamente estava bem no jogo e conseguiu, acabou saindo do gol. No segundo tempo, todas as vezes que o Cruzeiro pressionou, principalmente já no início do jogo, com 3 minutos, o Cruzeiro rouba a bola, o Atlético não consegue sair jogando, toma o gol e ali a confiança do Atlético baixa. Completamente, fisicamente, concordo com todos vocês, o Atlético caiu muito de produção. E também concordo com você, CJ, que... Eu não vi essa cara física, Nossa, caiu. Lemos, principalmente Lemos, Zarate. Os caras derrubados. Sentiram muito. Hulk e Paulinho não tão condicionados a pressionar alto, até essa pressão mais forte desde o trabalho com o Felipe. Isso vai ser um problema, pode ser um problema nesse início pro Milito. Você ter Hulk e Paulinho tecnicamente muito evoluído, mas sem bola não são caras super trabalhadores. Não são caras que a todo momento estão se dedicando a fazer uma pressão alta. Isso vai ter que ser trabalhado. E me parece que isso foi uma dificuldade grande do Atlético no segundo tempo. E aí, com essa pressão, o Atlético não conseguindo, né, ter mais esse vigor físico. E aí virou o jogo. O primeiro tempo que o Atlético conseguia jogar pressionado, ele não conseguiu mais. O Cruzeiro passou a jogar melhor, com mais tranquilidade. Então foi um domínio físico e técnico do Cruzeiro no segundo tempo. Aí só para finalizar a sua pergunta, o Cruzeiro mudou muito pouco o jeito de jogar. Ele trocou no intervalo somente Zé Ivaldo por Vidalba. Mas fez toda a diferença. Mas não foi uma mudança tática. Mas não é foi uma mudança tática. Não, mudança exclusivamente de uma peça. Sim, mas que mudou completo. Não só. Estão fazendo a mesma função. E ele, não, mas aí tecnicamente teve uma diferença assim abissal do que a gente viu no jogo. Onde que eu vou chegar? Abissal. Como o jogo estava muito encaixado, 2 times com 3 zagueiros, num 3-5-2 ou num 3-4-3 em alguns momentos, o jogo era de encaixe, de duelos individuais. A partir do momento que o Cruzeiro começa a ganhar os seus duelos, o Zé Ivaldo ali com o Hulk, ou quem caísse ali, o Paulinho, o Zé Ivaldo ganhou 5 duelos com 5 minutos no segundo tempo. Ele ganhava e não chutava para lateral, ele ganhava e saía jogando. Aquilo ali deu confiança, além do gol muito cedo no segundo tempo. O gol cedo mudou o jogo. Então, taticamente, o jogo não mudou a estrutura. O Cruzeiro continuou pressionando com 3 jogadores, com 2 volantes e com a linha de 5. O que mudou foi um jogador. O Machado também cresceu no segundo tempo. Mais agressivo, cresceu no segundo tempo. Tinha feito um primeiro tempo. Jogou mais que o Lucas Romero, inclusive, tá? Eu acho que a grande mudança do primeiro para o segundo tempo no Cruzeiro, mais do que a questão tática, que eu concordo com o Rafa, que não teve nenhuma, eu acho que foi a agressividade que melhorou. O Cruzeiro no primeiro tempo, mais que tentasse pressionar e tudo, o Cruzeiro estava muito pouco agressivo nos Mas eu acho que pela qualidade do Galo desse momento, Gris, o Galo mesmo pressionado, se você pegar os lances, pega o segundo lance, o Cruzeiro faz uma pressão boa. O Cruzeiro tá a 3 metros de todo mundo que tá com a bola, sempre tentando pressionar 2 metros. Só que o Atlético estava com confiança de jogar. Eu sei, isso conta também, evidentemente, mas eu acho que o Cruzeiro tava meio frouxo nos duelos individuais, sabe? Sem os a bola, duelos, assim. Ok. Aí eu concordo perdendo com você. os duelos com muita frequência no primeiro tempo. E no segundo tempo ele passou a ganhar esses duelos. O lance do gol do Fux, né? Que tanto o Marlon quanto o Romero vão frouxos ali para disputar, eu acho que aconteceu outras vezes no primeiro tempo, algo parecido.
E no segundo tempo, acho que a agressividade do Cruzeiro melhorou muito. Aí colocou o Atlético numa situação O mais lance do incômoda. Paulinho, que o Paulinho sai cara a cara, vocês lembram quem perdeu o duelo pro Zaratio de cabeça? O João Marcelo perde o duelo pro Zaratio de cabeça. Isso eu concordo com o Gris. A agressividade no duelo ali no 1 para 1, não é que o Cruzeiro deixou de não estava pressionando. Estava pressionando, mas não ganhava os duelos. Nós vamos falar do Cruzeiro já já. Aliás, o Adroaldo tá doido para entrar nessa resenha. Vamos chamar você, torcedor atleticano, para comentar ou cornetar. 993169898. Convidando também o torcedor do Cruzeiro no 993169898. Empate com sabor de vitória. Vai dar aquele chupa pra galera aqui que queria o Rafael Elias? Eu sei que você, torcedor, 98,3% queria o Dineno. E foi lá e fez o gol. Então vocês estavam com razão. É hora de vocês entrarem aqui e falar: chupa vocês que queriam o papagaio. É o Dineno, o homem-gol do Cruzeiro. Mas ninguém queria o papagaio, não. Aqui no programa queria. Aqui no programa queria. Você sabe disso. Mas já o bloco do Cruzeiro entra já no próximo. Nós vamos ouvir Milito, os personagens da partida, tudo isso e muito mais. Agora é hora de falar.